Olá, meu nome é Jairo Sierra, sou líder do movimento MES, Movimento Entendendo a Saúde. Hoje o nosso título, o nosso tema são os limites da autonomia da vontade do paciente e a responsabilidade médica, que está fundamentado no artigo 24 a 31 do Código de Ética Médica. É proibido desrespeitar o direito do paciente de decidir sobre a condução do seu tratamento. Isso só não para explicar. Houve um tempo em que o médico ele tinha praticamente direitos totais sobre a condução do tratamento do paciente. O médico era uma autoridade quase inquestionável. Isso ocorreu num tempo histórico onde o médico ele era praticamente um membro da família. Ele estava no momento do nascimento das crianças, ele acompanhava a vida e a saúde de todos os membros da família e muitas vezes estava no leito de morte desse paciente. Não existia praticamente questionamentos a respeito do direito do médico de dar a sua opinião e fazer valer a sua autoridade médica. Hoje em dia, isso não mais ocorre em nossos dias. O médico ele trabalha junto ao paciente, em benefício do paciente, mas ele tem que levar a condução do caso clínico que está sob seus cuidados, sempre respeitando o direito e a autonomia do paciente de entender o seu quadro clínico, de decidir a respeito de seus direitos e decidir, inclusive, se quer ou não continuar o tratamento, se quer ou não se submeter a um exame mais invasivo, mais delicado, e se houver, inclusive, risco de morte para esse paciente, ele tem que ser alertado disso previamente. A própria Constituição Federal, ela diz que ninguém é obrigado a se submeter a tratamento de saúde contra o seu consentimento, contra a sua vontade. Também, ao médico é proibido desrespeitar o livre-arbítrio do paciente, exceto quando existe risco à vida do paciente e este esteja inconsciente ou impedido de decidir. Há casos, principalmente quando uma pessoa sofre um mal súbito na rua, passa mal em algum local onde não tenha nenhum parente, nenhuma pessoa apta ali a decidir por ele. Nesses casos, essa pessoa colhida na rua é encaminhada a uma unidade hospitalar, onde é atendido por um médico que não sabe absolutamente nada a respeito da vida desse paciente. Não sabe quais são as suas demandas, o motivo pelo qual ele está desacordado, mas também o médico não tem o direito de, em todos os casos, cuidar e decidir pelo paciente. O médico só pode decidir pelo paciente no caso de um paciente que esteja impedido de se locomover, de se manifestar, de usar a sua própria voz, que esteja inconsciente. O médico pode tomar as decisões estritamente necessárias para a salvaguarda da vida desse paciente até o momento desse paciente retomar a consciência, retomar a lucidez. Se durante esse período o paciente não recompor a lucidez, não se recompor, não acordar, e chegando algum familiar, algum responsável por esse paciente, o direito de decisão a respeito da condução do caso clínico é do familiar, e não mais do médico, e ainda não do paciente. Há casos muito particulares onde, e de nenhuma forma, qualquer responsável, qualquer familiar dessa pessoa é localizado. Nesse caso, o médico continua tomando todas as decisões em benefício do paciente até que esse venha a acordar do desmaio ou do mal súbito que o acometeu. Há uma imposição ao médico de utilizar quaisquer meios ao seu alcance para tratar o paciente. O médico é obrigado a trazer ao paciente quaisquer meios técnicos, científicos,
que existam na atualidade que possa ser usado em benefício do paciente. Isso não quer dizer em absoluto que esse paciente é obrigado a aceitar esse tratamento, a aceitar esse cuidado. Principalmente quando desse cuidado envolver aspectos religiosos ou aspectos filosóficos de consciência desse paciente. Como, em alguns casos, o desejo do paciente de não ser reanimado em caso de parada cardiorrespiratória. O direito do paciente de não ter a sua vida prolongada artificialmente. Nesses casos, o médico, em hipótese alguma, pode decidir pelo paciente ou pode contrariar os desejos expressos desse. Para essa finalidade, em muitos casos hoje em dia, o paciente deixa, anteriormente ao seu tratamento, anteriormente à sua hospitalização, no caso de uma cirurgia, uma diretiva de última vontade, que se chama popularmente de testamento vital. Nesse documento, o paciente deixa alertada a equipe médica quais os cuidados que ele quer e quais os cuidados que ele não quer em caso de parada cardíaca, de morte, de destino final aos órgãos que podem ser aproveitados no caso de transplantes. Todas essas diretivas de vontade o paciente pode deixar junto ao médico, pode deixar junto ao hospital, inclusive exigindo que essa disposição de última vontade passe a constar do seu histórico médico, do seu prontuário médico. Ao médico cabe o dever de zelar pela saúde e bem-estar do paciente, utilizando todo o seu conhecimento, técnica e capacitação. Todo conhecimento é tudo aquilo que o médico aprendeu, que ele absorveu, que ele trouxe junto dele durante todo o período de graduação, durante todo o seu curso universitário em medicina. Ele traz essa série de conhecimentos que ele tem que deixar sempre à disposição em benefício do paciente. Ele tem que estar sempre atento às mais novas técnicas, aos mais novos equipamentos, a todas as inovações que tenham dentro de sua especialidade. E também precisa estar atento à sua capacitação. Isso significa que o neurocirurgião não vai operar o coração, não vai operar o estômago, porque ele não tem essa capacitação, ele não tem esse treinamento. O treinamento dele é para intervir no cérebro, na caixa craniana. Cada profissional, cada médico tem que ficar extremamente atento à sua própria capacitação, à sua graduação, à sua pós-graduação, à sua residência, tudo aquilo que ele está apto a desenvolver, que ele está apto a deixar em benefício do paciente. A atuação do médico se dá dentro desses limites. O médico precisa ter respeito absoluto ao ser humano, resguardando sua dignidade e seu direito de decidir. Aí, nesse caso, envolve a dignidade do paciente de decidir a respeito de sua própria vida, do seu processo de doença, do seu processo de estabilização ou cura, ou até mesmo o seu direito de decidir se quer ou não continuar com algum tipo de tratamento. Aqui se resguarda a dignidade. Qualquer tipo de atendimento médico hospitalar feito fora dessa premissa desrespeita a dignidade do paciente e desrespeita, em último grau, sua própria vida. O médico tem autonomia para propor e executar exames e tratamentos ao paciente, mas não pode impor aos pacientes que se submeta a tratamentos e exames invasivos. Nesse ponto, nós temos que falar da comunicação existente entre médico e paciente, que nem sempre, nos dias atuais, é muito fácil. Como eu disse, num outro momento, ainda nesse tópico,
O médico, ele tem o dever de zelar, ele tem o dever de cuidar do paciente, ele tem o dever de intervir sempre em benefício do paciente, mas não tem o direito de impor a sua própria vontade. Nesse caso, o paciente só vai se submeter a tratamentos dolorosos, invasivos, ou que o próprio paciente esteja convencido que é inútil, é inócuo, que não vai lhe trazer nenhum benefício. E nesse caso, o médico ele tem a obrigação de respeitar esse encaminhamento do paciente. Não que ele deva sempre aceitar calado, não contrapor, não botar os seus próprios argumentos. Sim, ele tem o dever de acompanhar aquilo que o paciente deseja, mas ele também tem a obrigação de explicar, caso a caso, os limites e as consequências daquela decisão do paciente. Ele tem a obrigação de explicar concretamente e de forma bastante clara quais são os limites do tratamento, quais são os riscos, qual a utilidade de um exame ou de um tratamento, principalmente exames e tratamentos dolorosos que demandam tempo de espera para que esse paciente volte a um estado de normalidade. Há casos em que o paciente, já muito debilitado fisicamente, sabe que se submeterá a um tratamento que potencialmente poderá lhe tirar a vida ou lhe abreviar os dias. Essa relação de confiança entre médico e paciente também passa pela verbalização, também passa pela conversa, também passa pela forma como esse médico explica e ouve as contraposições, os contra-argumentos de seu paciente. Ocorre que hoje em dia muitos pacientes são atendidos através de planos de saúde e não mantêm com seu médico nenhum tipo de relação ou de relacionamento anterior. Normalmente, a relação entre o paciente e o médico começa quando o paciente escolhe o médico dentro de uma lista disponibilizada pelo plano de saúde. E nasce a relação médico-paciente a partir dali, sem nenhuma afetividade, sem que esse médico saiba nada a respeito da vida do paciente, de seus hábitos, de sua família, de seu meio social, como também o paciente não sabe praticamente nada a respeito daquele médico. O respeito ao ser humano e ao paciente não significa renúncia à independência do médico de decidir. Ou seja, aqui nós falamos até agora sobre os direitos do paciente, os direitos do paciente de decidir, de impor as suas decisões, de conversar em conjunto com o médico e, em alguns casos, de decidir conjuntamente. Nesse caso, aqui estamos tratando do direito do médico em ter a sua própria autonomia de decisão. O médico ele pode, inclusive, em alguns casos, renunciar ao direito e à obrigação de tratar daquele paciente, devendo, contudo, sempre deixar outro médico assumir o caso antes de sua retirada total. A responsabilidade do médico se dá até o momento que um novo médico assuma a condução do caso clínico. O médico, não concordando com a decisão do paciente, ele pode se retirar do tratamento. Ele não é obrigado a aceitar impassível todas as decisões, mas ele também não pode forçar a decisão do paciente em relação às suas próprias ideias, aos seus próprios conceitos, aos seus próprios pensamentos. Se houver divergência entre médico e paciente sobre a condução do processo terapêutico, a decisão será sempre do paciente. Nunca, em hipótese alguma, o médico poderá, num caso de divergência entre a sua própria opinião e a do paciente, fazer imperar a sua própria vontade. O paciente tem o direito de impor a sua decisão final, por quê? É ele que está doente, é ele que está se submetendo ao tratamento, é ele que terá
que pagar com a própria vida um pensamento ou uma decisão equivocada. No caso do médico, ele pode, em todos os casos, registrar essas vontades, essas decisões do paciente no prontuário médico, caso o paciente não tenha uma diretiva de última vontade, se ele não tenha um testamento vital. Mas o médico, ele vai fazer a condução do processo terapêutico sempre na estrita limitação imposta por esse próprio paciente, nos limites impostos por esse paciente. Jamais fazendo, em nenhuma hipótese, prevalecer a sua vontade. Uma vez autorizado o procedimento pelo paciente, este não poderá criar condições para o exercício do trabalho do médico. Aqui fazendo até um gracejo, o paciente também não pode falar, não, eu só vou me submeter à cirurgia no dia 10 se o meu time do coração ganhar. Ele não pode dizer, eu só vou fazer o tratamento médico se aparecer uma nova droga no mercado que seja menos, que tenha menos efeitos colaterais, que tenha menos problemas em sua administração. Ou seja, o paciente não pode criar limites para o trabalho do médico. Uma vez que ele concorde com um determinado tratamento, por mais invasivo ou por mais doloroso que seja, ele assentiu em relação a esse tratamento e a partir daquele momento o médico tem autonomia técnica total. O médico, em caso de desrespeito à diretiva de última vontade ou ao termo de conhecimento informado, responde civil, criminal e eticamente perante o seu conselho profissional. Caso desrespeite o direito de decisão do paciente ou de seu responsável legal. Exatamente. O médico responde civil, podendo ter que arcar com danos materiais e danos morais, caso ele adentre a esfera de liberdade de decisão desse paciente. Pode responder criminalmente caso o procedimento do médico possa ser considerado como uma ofensa, como um ato que ofenda os direitos do paciente enquanto ato criminal. O que isso significa? Existe, por exemplo, o tipo penal de constrangimento ilegal. O médico constrange o paciente a tomar uma decisão que não seria a sua decisão natural. Mas o médico praticamente obriga o paciente a tomar uma decisão que ele não tomaria se ele não estivesse doente, se ele não estivesse física e psicologicamente debilitado. O médico pode ser, sim, processado criminalmente e ter que vir a responder perante a esfera criminal por seus atos. Também pode responder caso haja a ofensa a alguns dos artigos do Código de Ética Médica, ele pode responder num processo ético perante seu próprio conselho. No caso, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e dos demais estados levam a efeito vários processos ético-disciplinares a cada ano, em vários casos, onde a conduta médica extrapola aos ditames do Código de Ética Médica. O médico somente é assegurado a quebra de contrato se houver motivo justificado. O que isso quer dizer? Como eu disse há alguns momentos, o médico ele tem o direito de interromper e desistir dos cuidados em relação a um determinado paciente, principalmente quando houve quebra da relação de confiança entre as partes. Mas, para que ele quebre o contrato, que pode ser, como já dito, verbal ou escrito, para que ele quebre esse contrato, para que ele deixe os cuidados do paciente, ele tem que informar o paciente e se assegurar que um outro médico assumiu a responsabilidade sobre aquele caso. Ele não pode simplesmente se retirar
e deixar o paciente entregue à própria sorte. Ao médico é assegurado o direito de se negar a dar continuidade ao tratamento sempre que houver quebra da relação de confiança entre médico e paciente. Eis o motivo justificado maior. Eis o motivo justificado por excelência. O motivo justificado, ele pode ser a aposentadoria do médico, a doença do médico, uma viagem desse médico para estudo em outro estado ou em outro país. Existem vários os motivos justificados, mas a quebra de confiança entre as partes é o motivo por excelência. O médico não pode continuar tratando esse paciente contra a vontade do paciente ou violentando a sua própria consciência. O médico não pode, em nenhuma hipótese, dificultar o pedido de segunda opinião do paciente. Ocorre que, na maioria das vezes, durante o processo de fechamento de diagnóstico, o paciente não concorde com o diagnóstico ou mesmo com a forma como o médico pretende tratar aquela doença, aquela patologia. Nesse caso, o paciente tem direito a pedir uma segunda opinião de um outro médico. Ele pode pedir uma junta médica, uma reunião de vários médicos que discutam o seu caso, como também o médico pode pedir uma junta médica caso ele tenha dúvidas a respeito da condução do caso clínico desse paciente. Nesse caso, o médico jamais pode dificultar, em hipótese alguma, que o paciente peça uma segunda opinião ou que seja feita uma junta médica para tratar dos assuntos pertinentes ao quadro de saúde desse paciente. Também o médico não pode impedir ou dificultar a realização de quaisquer outras opiniões dentro do mesmo nosocomio, dentro do mesmo hospital, dentro do mesmo ambiente onde esse paciente esteja sendo tratado. Isso quer dizer que o trabalho médico ele é feito em equipe, sempre em benefício do paciente. E o médico jamais poderá dificultar ou de qualquer forma trazer embaraços ao exercício desse direito, que é um direito do paciente, que é intransferível a qualquer outra pessoa. Os parentes, os familiares só poderão decidir pelo paciente caso ele esteja inconsciente ou que ele não tenha mais como decidir por seus próprios meios. A consciência do paciente vai depender sempre do grau de conhecimento, do grau de entendimento que ele tem sobre a sua própria situação física, psíquica, emocional, em todos os campos da vida desse ser humano que durante algum tempo, durante algum período, mais ou menos curto ou longo, está privado de sua saúde plena. O paciente, ele é o objeto, ele é o fim e o meio de todos os recursos, de todos os investimentos, de todos os estudos feitos dentro da área da saúde, seja em relação ao médico, seja em relação aos demais profissionais que ali estão ministrando seus cuidados como equipe multiprofissional. Bom, esse é o tema de hoje, limites da autonomia da vontade do paciente e responsabilidade médica. Não deixe de curtir o nosso canal no YouTube, não deixe de deixar o seu like. No vídeo está o nosso e-mail, o meu nome, caso haja alguma dúvida, caso haja necessidade de algum aprofundamento, não hesitem em ligar. O MES existe para esclarecer os seus direitos em relação à sua saúde. Muito obrigado.